Nós estamos no finalzinho de 2024. Você tem pensado na sua vida espiritual? Já se prostrou diante de Deus e perguntou a Deus se a sua vida, se a minha vida espiritual está de fato de conformidade com o que Ele quer, com o que Ele desejaria que fosse a minha vida espiritual? Você já se perguntou? Você já perguntou a você mesmo? Quando estava fazendo essa mensagem, eu lembrava de mim mesmo. Será que eu cumpri com o papel de mordomo do Senhor durante o ano 2024? Será que nós fomos fiéis como mordomos do Senhor? Essa é uma pergunta muito importante, porque nós fazemos balanço de tudo que é material, quanto ganhamos, quanto gastamos, se ficamos mais ricos ou mais pobres, se tivemos mais saúde, menos saúde, se conseguimos aquilo que queríamos na vida material ou não, e tudo isso nada vale. O mais importante é a vida espiritual. É nela que nós temos que pensar. E temos, durante o ano 2024, neste ano, que agora já está praticamente findo, nós estivemos diante do Senhor e nós, será que damos o nosso bom testemunho de cristãos por onde andamos? É claro que se fôssemos fazer aqui um apanhado de quantos quilômetros nós andamos, é uma boa caminhada durante todo o ano, não paramos, só para dormir, mas você vai trabalhar, você vai estudar e você vai passear, e andamos quilômetros e mais quilômetros, viajamos bastante, conversamos com muitas pessoas. E será que nós demos um bom testemunho de cristãos? Meus queridos irmãos, nós estamos prestes a iniciar um novo ano chamado de 2025. Esse é o nome do novo ano que se aproxima e que nós esperamos vivê-lo. Nessa expectativa, vamos viver 2025. Então, vamos refletir um pouco sobre o tema que eu trago para nós nesta noite. Na verdade, eu não vou falar muito. Está tudo aqui escrito e eu vou falar pouco, mas espero que seja pouco para que nós possamos entender. Nós acabamos de ler um texto que é profético, que está em Ezequiel 3, versículos 16 a 21. Qualidade não tem limite. Faça sempre melhor. Eu vou repetir. É uma frase muito importante. Aliás, essa frase caminha comigo há muitos anos. Qualidade não tem limite. Qualidade não tem limite. Faça sempre melhor. Na verdade, essa é uma frase do meu amigo e irmão Geraldo Torres, que mora lá em Pernambuco, na cidade de Belo Jardim. Nosso irmão e amigo. Uma família que nós visitamos todos os anos, uma vez, 2 vezes por ano. Foi em 1994 que ele ganhou um prêmio da Moura, das baterias Moura. Ele que trabalhava lá, ele hoje é aposentado pela Moura. Ele ganhou um prêmio. A Moura colocou, queria a melhor frase do ano para Moura, em 1994. Olha, 30 anos. E ele colocou: qualidade não tem limite, faça sempre melhor. E ele ganhou em primeiro lugar no Brasil. E essa frase, então, eu já fiz alguns sermões
com esta frase. Eu uso essa frase. Eu uso essa frase também para mim. Porque nós precisamos fazer tudo com qualidade. E sempre melhor. E o que nós acabamos de ler, e vamos ler mais uma vez, por que vamos ler mais uma vez o texto que já lemos para a palavra desta noite? Porque é um texto que não é muito bem compreensível por ser um texto profético de muitos e muitos anos. E a gente lê uma vez e às vezes a gente precisa ler mais de uma vez para compreensão, até mais do que duas, mas hoje vamos ler duas vezes. Vamos ler outra vez. Presta atenção, eu vou ler pausadamente, para que nós possamos entender o que eu vou falar em 5 pontos. Ezequiel 3, 16 a 21. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Se tivesse aqui, Jerúsia, diria, é forte. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu salvaste a tua alma. Olha que bom, aleluia. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, olha, Deus colocando um tropeço na vida da pessoa, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisastes o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Amém? Glória a Deus. Qualidade não tem limite, faça sempre melhor. Deus nos concede 5 ordens muito importantes para vivermos na vida e para cumprirmos o que está escrito aqui em Ezequiel. Primeira ordem de Deus é assumir nosso lugar de atalaias. Nós precisamos assumir nosso lugar de atalaias, ou seja, vigiando e com muita atenção. Atalaia é aquele que vigia, que fica na torre de vigia, fica na torre vigiando. Nós precisamos assumir nosso lugar de atalaias, vigiando com muita atenção. Irmãos, o mundo espiritual na terra está desgovernado. Quem está governando essa terra, diz a Bíblia, chama-se o príncipe das trevas. Quem é ele? Satanás. Se não quiser dizer Satanás, diga Lúcifer. O nome é bonito, mas é a mesma pessoa. Então, devemos ter muita atenção com a nossa vida espiritual, queridos irmãos, porque o mundo espiritual na terra está desgovernado. E ele começa a ser desgovernado dentro da igreja.
Segunda ordem de Deus é assumir o compromisso de ganhar almas para Cristo. Assumir o compromisso de ganhar almas para Cristo. Fazer discípulo é um compromisso de todo cristão, de conformidade com a palavra de Jesus. Jesus disse que quem não der fruto será cortado e jogado no lugar feio, que eu não vou dizer, senão o povo não gosta dessas palavras. Mas lembre que nós precisamos dar frutos. Tem muita gente que pensa que quem tem que ganhar almas é o pastor da igreja, quando é diferente. O pastor da igreja tem que alimentar as ovelhas. As ovelhas têm que parir ovelhas, porque quem pare ovelha é ovelha. E o pastor cuida delas. E Jesus deu uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então segunda ordem de Deus é assumir o compromisso de evangelizar. A terceira ordem de Deus é assumir o compromisso de sermos homens e mulheres de oração, assim como foi Jesus. Irmãos, oração é muito importante, mas eu oro em casa. Nem tanto, né, não? Nem tanto. A gente ora mais na igreja, quando a gente se reúne com os irmãos, quando nós estamos juntos com os irmãos, nós oramos melhor. Aqui, por exemplo, nós temos um culto que é chamado de culto ou reunião de oração da junta diaconal. Mas não tem coisa melhor do que nos reunir com os irmãos toda terça-feira, por exemplo, e orar, e buscar Papai do Céu, e buscar mais junto com os irmãos, até porque quando eu estou orando sozinho, não tem quem interceda por mim, mas quando eu estou orando na igreja, alguém diz assim: Senhor, abençoa o pastor. E muitos levantam e dizem: Senhor, abençoa irmã tal, irmão tal. E a gente começa a pedir a Deus pelos nossos queridos. São aqueles que têm um compromisso de oração, que oram ao Senhor, e que vêm à casa de oração juntar-se aos que estão orando para orar com eles. Essa é a terceira ordem de Deus: assumir o compromisso de sermos homens e mulheres de oração, porque Jesus foi um homem de oração. A quarta ordem de Deus é assumir uma vida cheia do Espírito Santo. Assumir uma vida cheia do Espírito Santo, pois a oração, queridos, a oração eficaz e o viver cheio do Espírito Santo andam juntos. Está em Atos, capítulo 1, verso 8. A oração e o viver cheio do Espírito Santo. Onde há plenitude do Espírito, então é porque há muita oração. Se não há oração, sinceramente, se olhe no espelho e diga a verdade para você mesmo. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo se eu nem sequer desejo orar? Se nem sequer me junto a irmãos que estão buscando a Deus e até orando por mim. É ordem do Senhor assumir uma vida cheia do Espírito Santo. Oração e vivência cheia do Espírito Santo é o que nos faz crescer espiritualmente. Quinta ordem e última, quinta ordem de Deus é assumir a leitura diária da Bíblia, pois a Bíblia é nossa única regra de fé e prática.
e traz alegria espiritual. Queridos irmãos, ler a Bíblia para a gente poder saber o que Deus quer de nós. Ou então a gente pega aqui a Bíblia e diz assim, olha, Deus diz assim, olha, ouçam os profetas. Os profetas estão aqui na Bíblia Sagrada. Olha que o que Ezequiel disse, o que Deus disse para Ezequiel dizer a nós, é muito profundo. Ou você evangeliza, ou você ganha almas para Jesus, ou possivelmente aquele que você todos os dias está com ele e nunca fala do Senhor, quando ele morrer, o sangue dele, Deus vai requerer de você. E isso é muito sério, porque isso é espiritual. Então, a ordem é ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, única regra de fé e prática. A leitura da palavra do Senhor nos fortalece cada dia. Nós temos muita coragem de ler tudo que vem de mentira, de porcaria que está no nosso celular. O celular é bom demais, mas dentro da rede social só existe 90% ou mais de porcaria, de coisas, de mentiras, de golpes, de ilusões, mas a gente lê e até ouve por não sei quantos tempos. Mas a Bíblia Sagrada, às vezes, deixamos de ler. Leia o Salmo 119. Salmo 119 fala sobre a Bíblia, somente sobre a Bíblia. Mas não é grande demais, não? O senhor está pedindo para eu ler o Salmo 119, que é isso? Salmo 119 são 175 versículos. Mas só tem um versículo dos 175 que não fala da Bíblia. O resto, tudo é sobre a palavra de Deus. Leia para ver a importância da palavra de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, eu quero concluir dizendo, qualidade não tem limite. Faça sempre melhor. Faça melhor para Deus. Você quer fazer o melhor para você. É a melhor profissão, é o melhor profissional, é o melhor do departamento que trabalha, é o melhor disso, é o melhor daquilo, é o melhor dos corredores, é o melhor da física, é o melhor. E esquece que melhor nós temos que ser para Deus. Qualidade não tem limite, faça sempre melhor para Deus. E cumpramos com as ordens de Deus, para que não aconteça o que aconteceu com aquele que não fez o que Deus queria, ali em Ezequiel, capítulo 3, versos 16 a 21. Ou que aconteça o que aconteceu com aquele que pregou a palavra, que orou, que leu a Bíblia, que buscou. Em 2025, seja um atalaia de qualidade, seja um excelente ganhador de almas para Jesus. Homem e mulher de oração, cheio do Espírito Santo, leitor ávido pela Bíblia Sagrada. E Deus vai fazer uma grande diferença na sua vida, se isso acontecer. E se faz na sua vida, faz na nossa igreja. Porque a igreja não são as paredes, igreja somos nós. E se nós fazemos o melhor para Deus, se nós fazemos o melhor na qualidade para Deus, a nossa igreja será grandemente abençoada. Boas festas e um feliz 2025.